Vamos abrir então a Bíblia em Êxodo capítulo 37. Nós estamos numa sequência de pregações no livro de Êxodo. E, na verdade, a sequência estava no capítulo 27 de Êxodo. E a gente vai pular para o capítulo 37, porque fica faltando na nossa leitura um dos utensílios do tabernáculo. Deixa eu até explicar para os irmãos o que está acontecendo no texto, porque a gente vai dar esse salto. Êxodo capítulo 37, mas vamos ler primeiramente. Êxodo 37, a partir do verso 25. Diz assim: fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e 2 de altura, e os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro o cobriu, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro, debaixo da bordadura, de ambos os lados, as fez, e nelas se meteram os varais para se levar o altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. E fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos de falar um pouco acerca dos utensílios do tabernáculo e o seu significado para a igreja nos dias de hoje. Ajuda-nos, ó Pai, a aplicar essa mensagem na nossa vida, de tal forma que sejamos abençoados. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se a gente voltar um pouquinho antes, em Êxodo, no capítulo 25, nós temos Deus mandando a Moisés a fazer o tabernáculo. Então, Deus está orientando a Moisés de como devem ser os utensílios do tabernáculo. Então, leia na tua Bíblia, por exemplo, no capítulo 25, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Depois nós temos a arca do concerto, como ela deve ser. O propiciatório, que é a tampa da arca, como que deve ser a tampa da arca. Como deve ser a mesa dos pães. Como deve ser o candelabro. Depois, mais a parte externa, como eram as cortinas do tabernáculo. Como era a cobertura do tabernáculo, que era uma tenda no deserto. Como era o véu e também como era a porta e as colunas do tabernáculo. No capítulo 27, nós temos o altar que ficava fora e também o átrio do tabernáculo. E, por fim, o azeite para o candelabro. Então, inicialmente, nesse capítulo 25, 26 e 27, é como se Deus desse uma planta para Moisés e algumas instruções para que ele construísse o tabernáculo. Aí no capítulo, mais para frente, por volta do capítulo 37, no capítulo 36, parece que repete tudo. Então você tem as cortinas do tabernáculo no capítulo 36, a coberta de peles e as tábuas, o véu, a porta e as colunas. Depois no capítulo 37, de novo a arca, o propiciatório, que é a tampa da arca, a mesa da proposição, o candelabro e o altar do incenso, que não aparecia no primeiro momento e vai aparecer nesse momento. O altar do incenso e o óleo sagrado. Mas por que repete 2 vezes? E repete 2 vezes de uma forma interessante, porque essa repetição, ela é quase ipsis literis, é quase literal, né? Mas o que nós temos, num primeiro momento, é Deus concedendo a Moisés como deve ser feito, e no segundo momento, como está sendo feito.
É o que está acontecendo. Então, se fala como deve ser feito a arca, e aí depois se diz como foi feito a arca, e seguindo as mesmas instruções. Então, o que nós podemos perceber é que o tabernáculo e todos os seus utensílios que haviam dentro do tabernáculo foram primeiro planejados, e muito bem planejados por Deus, idealizados, e depois colocados em prática conforme foram idealizados. Então, por isso que repete 2 vezes. Mas o que chama a atenção é que o altar do incenso não aparece, primeiramente, no planejamento que Deus dá a Moisés, mas vai aparecer depois, quando vai ser construído. Vocês podem me perguntar, mas por que isso acontece? Não sei. Não tenho a mínima ideia de por que isso acontece. Mas hoje o fato é que nós vamos falar sobre o altar do incenso. O doutor Ian Duguid, falando sobre os utensílios do tabernáculo, ele aponta inicialmente para aspectos funcionais. Então vamos lembrar dos utensílios do tabernáculo, aqueles que ficavam dentro. Então, de um lado havia uma mesa que ficava os pães, 12 pães, representando as 12 tribos. Do outro lado, o candelabro, com 7 chamas, que iluminava os pães da proposição, e não somente isso, iluminava toda a parte interna do tabernáculo. E na frente, como por exemplo essa urna, ficava aqui o incenso, o altar do incenso. Aí um véu enorme, e dentro do véu havia a arca do concerto. Então, vamos memorizar, é assim que eram os utensílios do tabernáculo, dentro do tabernáculo. Fora do tabernáculo, havia uma pia, um lavatório de bronze, que os sacerdotes utilizavam depois que eles tinham feito os sacrifícios, estavam com a mão suja de sangue por causa dos cordeiros que tinham sido mortos, eles lavavam. E à frente dessa pia, havia, no lado externo, havia então um altar de bronze, onde uma espécie, vamos usar uma palavra bem fácil da gente entender, esse altar de bronze era como se fosse uma churrasqueira, enorme. Então o animal era morto, era colocado ali, se colocava fogo e esse animal era queimado. Então esse era o altar de bronze. Então, essas são as figuras que nós temos dentro, ou os utensílios que nós temos dentro do tabernáculo e fora dele, no átrio onde eram feitos os sacrifícios. E esse doutor Ian Duguid, ele diz o seguinte, que primeiramente, esses utensílios serviam apenas para coisas funcionais. O candelabro era para quê? Para iluminar. A mesa é para que os pães fossem colocados em cima. E o altar do incenso era justamente para usar o incenso. Pronto. Eram questões funcionais. Mas para além dessas funções, que eram funções normais, práticas, havia um aspecto simbólico que foi usado pela igreja cristã. Qual o significado, então, do altar do incenso? Vamos pegar agora um objeto, o altar do incenso. Qual que é o contexto da passagem? Depois de Moisés receber a lei, ele também recebe instruções específicas para a edificação do tabernáculo. Nessas instruções, temos os detalhes dos utensílios como a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães, a pia de bronze, o altar de bronze. E dentre esses utensílios está então esse altar de incenso. O que significa esse altar de incenso? O que a gente pode chegar e entender do altar de incenso? Primeiro, em relação aos objetos. O aspecto multissensorial do culto. Os objetos do culto despertam o uso dos vários sentidos humanos. Por exemplo, o candelabro tem a ver com a nossa visão. Os pães têm a ver com o nosso paladar. O incenso
tem a ver com o nosso olfato. E até os guizos que ficavam nas roupas do sumo sacerdote tinha a ver com a nossa audição. Isso é interessante porque mostra que o nosso culto a Deus, e a gente está falando de culto porque o tabernáculo é um local de culto, ele deve ser um culto integral. Um culto que envolva o nosso ser em todos os aspectos. Por exemplo, Jesus Cristo, sabendo disso, sabendo que nós entendemos melhor a sua palavra quando os nossos sentidos estão envolvidos, ele criou 2 ordenanças, que são 2 formas de cultuar a Deus também. O batismo, em que nós temos uma experiência impressionante. Porque no batismo, nós somos mergulhados nas águas. Então sentimos as águas, ouvimos o barulho das águas, né? Temos toda uma experiência com a água. E ao mesmo tempo temos aquela experiência de mergulho, que dá um pouquinho de medo, né, quando a gente mergulha. Tem pessoas que ficam apavoradas quando a cabeça é submergida e depois levanta. E aquela experiência do batismo simboliza justamente o fato de a gente ser sepultado, o nosso velho homem ser sepultado, surgir um novo homem, né? As águas representam pureza, as águas representam purificação, a água representa a palavra de Deus que nos purifica também. Então existe uma série de símbolos ali, que a gente vivencia. Por isso que batismo sempre é especial. E eu não estou falando isso porque semana que vem a gente vai ter batismo, né, pastor? Então todo mundo está convidado já para o batismo. Mas eu estou falando por isso que é um culto onde tudo está envolvido. O mesmo se dá em relação à ceia do Senhor, em que a gente come do pão e bebe do vinho. Então, além do paladar, a gente tem o cheiro do pão, o cheiro do vinho, e tudo isso ajuda na nossa memória a entender aspectos que precisam ser gravados no nosso coração. E o culto a Deus, quando nós oferecemos o culto ao Senhor, como hoje nós estamos oferecendo um culto a Deus, estamos servindo ao Senhor, não pode ser um culto assim pela metade. Num culto existem partes. Existe a abertura do culto, onde nós fazemos a oração e a leitura inicial. Existe um momento em que nós ofertamos ao Senhor. Existe um momento que nós adoramos a Deus e louvamos ao Senhor. Existe um momento da palavra. E no final existe um momento que é o momento do apelo. O que a gente vai fazer com esta palavra? E no final nós terminamos com oração. Todos esses aspectos do culto são colocados justamente para que a gente adore a Deus. Para que a gente adore a Deus não só com a nossa mente que está funcionando agora, mas que a gente adore a Deus também com as nossas emoções, através do louvor. Que a gente adore a Deus através das nossas orações, do nosso clamor. Para que a gente adore a Deus através também das nossas ofertas. Para que a gente possa interceder a Deus também pelos nossos irmãos que não estão presentes. Todos esses elementos formam o culto. Entendeu? Não é um ou outro. A gente não escolhe uma coisa ou outra. A gente adora a Deus e procura adorar a Deus na inteireza do culto. Existem pessoas que acham que o culto é uma palestra. Existem pessoas que acham que o culto é um show. Existem pessoas que acham que o culto é um misticismo. Mas não. O culto todo é uma ação de adoração ao nosso Deus que envolve vários aspectos cognitivos, sensoriais, físicos, porque a gente bate palmas, a gente se levanta, né? a gente tem movimentos e também ações, como por exemplo de ofertar, entregar o dízimo e por aí afora. Então o culto tem um aspecto que é multissensorial, que envolve todo o nosso ser, que mostra que, na verdade,
e esse tabernáculo mostra que, na verdade, todos esses elementos despertam, né, os aspectos da nossa vida. Tais aspectos demonstram que o culto a Deus é uma expressão que envolve a totalidade do ser. Segundo aspecto que nós vemos, e aqui é o aspecto simbólico do tabernáculo. O tabernáculo, quando foi idealizado, ele foi criado justamente para que o povo de Israel rememorasse a experiência miraculosa do deserto. Aliás, é interessante o tabernáculo, porque tem um aspecto do tabernáculo que ele apresenta uma espécie de maquete do trono de Deus, porque no Santo dos Santos existe a Arca do Concerto, existe a Palavra de Deus, existem os querubins, mas também o tabernáculo foi criado para que o povo se lembrasse do que aconteceu no deserto. Por exemplo, o candelabro seria uma referência da coluna de fogo sobre as tribos de Israel, os pães da proposição. Então tem uma mesa com pães de um lado, o candelabro do outro, para simbolizar justamente aquela coluna de fogo que guiava o povo no deserto, guiava as 12 tribos, para que isso fosse permanentemente, porque no candelabro você acendia permanentemente as luzes e permanentemente você trocava os pães, né, de uma semana para outra, para mostrar que aqueles pães só poderiam ser as tribos só poderiam ser sustentadas pela luz de Deus. Mas também o incenso revelava ou relembrava a coluna de fumaça que acompanhava a coluna de fogo no acampamento. A palavra de Deus nos ajuda a rememorar os atos grandiosos de Deus para que tenhamos esperança, porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sempre relembrando a morte de Cristo, sempre relembrando o sacrifício de Cristo, sempre relembrando a sua ressurreição, sempre relembrando que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Toda vez que a gente batiza alguém, nós estamos demonstrando isso para todas as pessoas, que Cristo é capaz de fazer-nos novas criaturas. Toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que seu sangue foi derramado por nós. E a Bíblia é muito interessante, porque se a gente não se lembrar, se a gente não buscar cada vez mais contar e recontar a história da salvação, vai ser difícil encarar a vida. Lamentações de Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então nós precisamos ser lembrados. Nós precisamos cada vez mais da palavra de Deus para lembrar dos céus, do paraíso celestial, porque senão nós nos perdemos no presentismo. Então aquele tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo eram usados para que o povo se lembrasse da experiência no deserto, para que eles lembrassem que Deus é aquele que tira o povo do Egito e leva para a terra de Canaã. Um outro aspecto que nós vemos, e agora especificamente em relação ao incenso, a fumaça do incenso pode ser entendida como orações do povo de Deus. O incenso, ele era percebido simbolicamente como orações dedicadas a Deus. Somente os sacerdotes podiam queimar incenso no tabernáculo. Então eles faziam o papel, ou faziam papéis de mediadores. E quando eles faziam isso, né, quando eles queimavam os aromas no incenso, é como se eles estivessem clamando a Deus para que as ofertas do povo fossem aceitas, para que os sacrifícios que foram feitos fossem aceitos. E Davi, uma hora, ele comparou suas orações como a fumaça do incenso.
Salmo 141, 2, e eu vou ler, acho melhor a gente ler também. Salmo 141, 2. Davi, ele diz o seguinte: suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como uma oferta da tarde vespertina. Então, na ideia daquele povo, o incenso representava as orações. E é interessante a gente ver a oração por essa perspectiva, porque o incenso, ele eram perfumes aromáticos, folhas aromáticas que eram queimadas, e aquilo subia num cheiro agradável. Então, as orações que nós fazemos a Deus são recebidas por Ele como se fosse algo agradável. Um Deus que tem prazer nas nossas orações. É como se nós agradássemos as narinas de Deus, com as nossas orações. Então, esse é um fator maravilhoso, porque a gente pode perceber que hoje a igreja, como sacerdócio real, tem as suas orações ouvidas e correspondidas por Deus Pai. Hoje nós somos sacerdotes. Hoje nós fazemos o papel que os sacerdotes no Antigo Testamento faziam, de fazer suas orações diretamente a Deus, de clamar pelo povo. A igreja é sacerdotal. Então, quando nós oramos aqui, Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Isso é muito importante. Nós não precisamos de mediadores humanos para isso. Nós oramos diretamente ao nosso Pai, através do nosso único mediador, que é o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Então, isso tem um valor incomensurável, que nós devemos entender. Então, a fumaça do incenso representa as orações. E um outro aspecto: o incenso também é visto como um instrumento para sacrifício pelos pecados. O sacrifício, tanto de sacerdotes como do povo, incluía o ato de colocar o sangue do novilho em uma das pontas do altar do incenso. Então, como é que acontecia? Então, imagine, eu vou entregar o meu sacrifício a Deus pelos meus pecados. Levo um animal. Esse animal é morto. Eu, na verdade, coloco a minha mão em cima da cabeça do animal, representando que aquele animal está morrendo por minha causa, por causa dos meus pecados. Na verdade, quem deveria morrer seria eu. Eu que estou condenado nos meus delitos e pecados. E uma vítima inocente está morrendo, pagando os meus pecados, expiando os meus pecados. E no Antigo Testamento havia mortes de novilhos, de ovelhas, de bodes. Até aquela expressão bode expiatório é uma expressão que vem da Bíblia. Então, quando a gente chega e diz, esse aí é um bode, está sendo usado como bode expiatório. Quer dizer, a pessoa está sendo acusada por algo que ela não fez. Né? Então, é a ideia do bode expiatório. Então, os animais eram mortos por causa dos pecados dos homens. E quando era feito esse sacrifício, imaginem que eu estou aqui. Aqui é o altar de bronze. O animal vai ser morto e vai ser colocado na grelha e vai ser queimado. Mas o sangue desse animal vai ser utilizado pelo sacerdote, que ele vai colocar esse sangue na ponta do altar de bronze e vai entrar no tabernáculo e vai colocar esse sangue também na ponta do altar do incenso, mostrando que
as nossas orações estão ligadas ao sacrifício. Isso é, que as nossas orações estão ligadas ao pedido de perdão pelos nossos pecados. Então, nós fazíamos o sacrifício e depois o sacerdote levava lá para as orações do incenso. Hoje, de certa forma, isso se repete, no sentido que nós ainda somos pecadores. E em todas as nossas orações, nós somos instados a pedir perdão pelos nossos pecados, lembrando de que Cristo morreu pelos nossos pecados. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então inclui o perdão de pecados. Na oração que Jesus Cristo nos ensinou, Ele nos ensinou a pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. Mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu por esses nossos pecados, nós em oração sempre nos lembramos de que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Por isso, todo culto existe um momento em que a gente pede perdão pelos pecados. Todo culto. Aliás, em toda oração, isso está relacionado. E é interessante porque uma vez por ano, o sumo sacerdote não somente pegava esse sangue e colocava no altar do incensário, do incenso, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um incensário portátil e entrava no Santo dos Santos, passava o véu e também colocava um pouco de sangue em cima da arca do concerto, mas levava o incenso, o perfume do incenso. Quer dizer, ele fazia as orações pelo povo, estava representando o povo. A nossa oração não é apenas uma oração por nós, mas é uma oração pelo nosso povo. É uma oração pelas pessoas que não conhecem a Jesus. É uma oração pelo nosso país. É uma oração pela igreja, que nós não podemos deixar de fazer. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, mesmo não gostando deles, mesmo achando que eles não são pessoas sérias, precisamos orar por eles, sejam quem for, para que haja paz no nosso país. Precisamos orar pelas igrejas. Aliás, precisamos orar mais e criticar menos. A gente tem o desejo sempre de criticar, mas tem coisas que apenas a oração pode mudar. E muda, porque a oração tem poder. A nuvem de fumaça, simbolizada pelo incenso, pelas orações, era necessária para o perdão divino. Então que a gente entenda, que a oração é como um incenso que sobe às narinas do nosso Senhor. Mas mais do que isso, a gente precisaria entender que a oração dos santos substitui o incenso hoje. Na Igreja de Cristo, nós não usamos mais o incenso. Tem algumas igrejas que utilizam, mas não deveriam. Porque a oração dos santos, a nossa oração, quando nós falamos santos, nós não estamos falando em imagens, nós não estamos falando daqueles que morreram, não estamos falando daqueles santos que a gente conhece da Bíblia, nós estamos falando de nós, vivos, que estamos aqui, que somos chamados santos, que somos separados por Cristo Jesus para fazer a sua vontade. A nossa oração, ela é uma oração poderosa. Na Igreja de Cristo não usamos mais o incenso, temos as nossas orações que sobem como aroma para o nosso Deus. Não precisamos mais de
mediadores humanos, nós mesmos, através do sacrifício de Cristo, podemos orar diretamente a Deus Pai. Isso é muito importante, porque a gente percebe, né, no próprio livro de Hebreus, né, que Deus, através de Jesus Cristo, Ele rompeu essa barreira que existia entre o povo e Deus. Nós não precisamos mais mediadores, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e nós agora somos sacerdotes. Então nós entramos no Santo dos Santos e oramos diretamente ao Senhor. E hoje, uma de nossas funções como povo de Deus é de orar e clamar ao Senhor, sabendo que Ele ouve nossas orações. Se nós soubéssemos ou percebêssemos o quanto a oração é importante, nós oraríamos mais. O quanto a oração modifica a nossa vida e a vida do outro, e a vida de um povo, a vida de um país, nós oraríamos mais. O John Wesley, ele disse o seguinte: Senhor, dá-me 100 pessoas que não temam outra coisa senão o pecado, e eu mudarei a Inglaterra. Era a oração do John Wesley. Ele orava a Deus para que 100 pessoas fossem pessoas espirituais. E aconteceu um grande avivamento na Inglaterra nos dias de John Wesley. E mais, Billy Graham foi visitar a casa de John Wesley. E lá, no local onde John Wesley estava, havia o local onde ele orava. E o Billy Graham, ele se ajoelhou no mesmo lugar que o John Wesley estava orando, que orava sempre. Ele era jovem seminarista. E a oração do Billy Graham foi a seguinte: Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. E o Billy Graham se tornou o principal evangelista do século passado. Ele dizia: faz de novo, Senhor. Quer dizer, aviva de novo. E ele, por onde passou, milhares de pessoas ouviram a mensagem do Evangelho. O Billy Graham foi o pastor que desde os anos 60 se tornou o pastor que orava em todas as posses dos presidentes. E ele fez isso até quando ele conseguiu. Depois ele foi substituído, né, porque não tinha mais idade para isso. Mas quando caíram as Torres Gêmeas, estava lá o Bush, estava lá também o Reagan, o Bush pai, estava o Clinton, e estava ali o Bush filho, que governava naquela época. E eles pediram para que o Billy Graham fizesse o culto fúnebre por conta das vidas que foram mortas no 11 de setembro. E ele foi lá. Todos ouviram o velho pastor. E ele mesmo disse: olha, nós devemos perguntar por que as pessoas nos odeiam tanto. Por que o mundo nos odeia tanto? E ele disse: nós abandonamos os nossos princípios. Nós deixamos de buscar a Deus. Nós deixamos de ser uma nação missionária. E todos estavam ouvindo. Desde os democratas aos republicanos, ouviram a voz do velho pastor. Então o que nós podemos perceber? A oração, ela é um instrumento que nós temos. A oração tem o poder de transformar. A gente está pensando, mas a oração tem o poder de transformar as outras vidas. A oração tem poder de transformar a tua vida. A tua vida. Porque é a começar de nós. É a começar de mim que Deus quer mudar os corações. Então a oração, o incenso fazia parte do tabernáculo, e é interessante porque o incenso ficava no centro, mostrando a posição central da oração nas nossas vidas. Porque o que é a oração? Na oração nós estamos conversando com Deus, nós estamos colocando diante de Deus todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos. Estamos ouvindo de Deus também tudo aquilo que precisa ser mudado, moldado, transformado em nossas vidas. A oração é um instrumento que muda o nosso ser. Se ela não mudasse as coisas, ela já bastaria por si só para mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. E eu quero encerrar
dizendo o seguinte: a oração, ela é poderosíssima em seus efeitos. Não subestime a oração. Ela é capaz de nos elevar para além das dificuldades terrenas, para acessar o mundo espiritual. Você está acessando o mundo espiritual, o mundo que você não está vendo, o mundo que pela fé você adentra. O mundo onde está Deus, onde o Espírito Santo está agindo e regendo. O mundo onde os anjos estão ali servindo ao Senhor. Esse é o mundo que nós acessamos. É o mundo dos espíritos. É um mundo em que a gente, muitas vezes, nessa nossa vida terrena, nós apenas nos fiamos e confiamos naquilo que o nosso olho consegue ver. A oração nos eleva. A oração nos traz discernimento espiritual. E como o incenso, que era constantemente aceso no tabernáculo, que assim sejam as nossas orações também. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Para isso foi feito o incenso. Era coberto de ouro, mostrando que o ouro é um material nobre que indica a divindade. Ele foi feito com madeira de acácia. A madeira de acácia é madeira do deserto. Não é uma madeira muito durável, mostrando que, apesar daquele instrumento ser um instrumento para a oração de Deus, ele é feito numa base que é uma base frágil, que é a nossa fragilidade mesmo. A nossa capacidade humana é limitada. E era nesse incenso que os sacerdotes oravam a Deus e dedicavam os sacrifícios ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Vamos ficar em pé.